Saber a vontade de Deus é um dos grandes desafios da vida cristã, mas ao mesmo tempo também é uma grande oportunidade de nós sermos bem-sucedidos na nossa caminhada com Jesus. Quando nós sabemos a vontade de Deus, nós podemos ter a certeza de que nós não vamos errar. Hoje nós vamos abordar esse tema, como saber a vontade de Deus. Fique conosco, eu tenho certeza que este vídeo vai edificar a sua vida. Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, satisfação estarmos aqui, compartilharmos da palavra de Deus, sempre é uma alegria e nós queremos agradecer a todos aqueles que já se inscreveram no nosso canal, todos aqueles que têm também colocado ali os seus comentários, muito obrigado, aqueles que têm curtido os nossos vídeos, estamos muito felizes com a sua participação. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite, se inscreva, ative as notificações. Hoje é o nosso Perguntas e Respostas, nós queremos abordar esse tema. Como descobrir a vontade de Deus? Para nós cristãos isso é muito importante, porque muitas vezes nós precisamos tomar decisões, o que nós vamos fazer, se vamos trocar de emprego, se vai casar, se não vai casar, né? Se vai comprar um imóvel ou não, se vai comprar um carro, se não vai, tudo isso, se vai fazer uma mudança, tudo isso são decisões que nós precisamos tomar, se vamos ingressar no ministério, se vamos entrar numa faculdade, são decisões que nós precisamos tomar que muitas vezes nós não sabemos o que fazer, porque nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Quando nós sabemos qual é a vontade de Deus, as coisas ficam mais fáceis. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que Deus tem uma vontade específica para você. Deus tem uma vontade específica para a sua vida, assim como tem para a minha vida também. E cabe a nós, como crentes, descobrir qual é essa vontade e andar dentro desse propósito do Senhor para as nossas vidas. Agora, antes de nós entrarmos aqui nos indicadores da vontade de Deus, que eu quero compartilhar com você, eu peço que você fique conosco até o final, porque esses indicadores vão mostrar como nós podemos descobrir a vontade de Deus. Como você pode descobrir a vontade de Deus para a sua vida em determinada área da sua vida. Só antes de nós entrarmos nesses indicadores, eu quero só fazer uma pequena distinção aqui. Existem indicadores naturais e existem indicadores sobrenaturais. Os indicadores sobrenaturais são sonhos, visões, revelações, sinais específicos, como no caso de Gideão, que colocou aquele pano de lã na presença do Senhor, para saber se ele deveria ir para a guerra ou não. Hoje nós vamos abordar aqui apenas os sinais naturais, os sinais que nós podemos, através deles, naturalmente descobrir a vontade de Deus. Porque de repente você está aqui, você está aí esperando uma direção de Deus para a sua vida, Deus não te deu nenhum sinal, Deus não te deu nenhuma revelação, Deus não te deu nenhum sonho, e você está aí e não sabe como fazer. Então, hoje eu quero compartilhar com você como você descobrir a vontade de Deus de forma natural. Então, o primeiro indicador que eu quero compartilhar com você aí é a palavra de Deus. A palavra de Deus é um grande indicador para as nossas vidas. Nós, quando conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos os princípios de Deus, os valores de Deus. E esses princípios, esses valores nos ajudam na tomada de decisões. Então, nós devemos conhecer a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse para os líderes religiosos, para os líderes de uma seita, de um segmento, não é uma seita, de um segmento dentro do judaísmo da sua época que se chamava saduceus. Ele disse para eles que eles erravam porque eles não conheciam as Escrituras e o poder de Deus. Ou seja, eles estavam errando porque não conheciam as Escrituras. Muitos crentes erram porque não conhecem as Escrituras. Se você conhecer as Escrituras, você vai também poder conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Outro aspecto que pode nos ajudar, outro indicador, a oração. A oração é determinante para conhecermos a vontade de Deus. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja a oportunidade de visitá-los. Paulo estava orando e pedindo para Deus uma oportunidade de visitar a igreja em Roma. Ou seja, ele estava buscando saber a vontade de Deus através da oração. É interessante que eu já experimentei isso na minha vida. Muitas vezes eu estava com uma dúvida, eu não sabia o que fazer, que decisão tomar, e aí eu fui orar.
Eu orei, não tive nenhuma revelação, não tive nenhuma visão, mas quando eu levantei daquela oração, eu tinha convicção no meu coração do que eu deveria fazer. A oração nos permite isso. Nós entramos na presença de Deus através da oração e nós começamos a compreender a vontade de Deus. Então esse é o segundo indicador. O terceiro indicador, o bom senso. O que é o bom senso, meu irmão e minha irmã? O bom senso é o juízo, né? Senso, essa palavra ela tem a origem no latim, né? É onde nós encontramos a palavra siso. Você já ouviu falar da pessoa que nasceu dente do siso? As pessoas dizem, agora o fulano tem juízo. Por quê? Porque ele amadureceu, cresceu, né? Então nós, como crentes em Cristo Jesus, nós temos que ter bom siso, bom senso, usando aí um trocadilho. Nós temos que ter juízo, nós temos que usar a nossa mente e ver de forma lógica aquilo que Deus tem para nós. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, nós temos que colocar essa mente para funcionar. Meu irmão, raciocina, pensa, analisa o que está acontecendo à sua volta para que você tome essa decisão. É importante você não seguir somente os seus instintos, não seguir somente as suas emoções, mas é você seguir a razão. Raciocine sobre isso e busque a direção de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que através disso você vai encontrar a vontade de Deus para a sua vida. Quarto indicador, conselhos sábios. Busque o conselho de pessoas sábias. Meu irmão, a palavra de Deus diz em Provérbios 11, 14, que na multidão de conselheiros há segurança. Tem uma outra tradução que diz, na multidão de conselheiros há sabedoria. Nós encontramos sabedoria, nós encontramos segurança através dos conselhos. Buscar o conselho de pessoas maduras, sábias, pessoas cheias do Espírito Santo, temente a Deus, é muito importante. Isso vai nos ajudar a compreendermos a vontade de Deus para as nossas vidas. Agora, claro, nós temos que ter cuidado. O Salmo 1, versículo 1 diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então você não pode buscar conselho de ímpios, pessoas descrentes, pessoas que não querem saber de Deus. Você tem que buscar conselho de pessoas que são tementes a Deus. O último indicador que eu quero compartilhar com você aqui são as circunstâncias. Nós precisamos analisar as circunstâncias à nossa volta. O Senhor Jesus disse para a igreja de Filadélfia, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, ele disse o seguinte: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Deus faz isso conosco. Ele coloca portas abertas diante de nós ou ele fecha portas diante de nós. E nós temos que estar atentos a isso, as circunstâncias à nossa volta. Se Deus está abrindo uma porta ou se Deus está fechando uma porta. Deus faz isso conosco. E nós não podemos insistir numa porta que Deus fechou. E nem podemos deixar de entrar numa porta que Deus abriu. Meu irmão, se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai encontrar a vontade de Deus para a sua vida. Então aqui nós temos 5 indicadores muito determinantes e muito importantes na nossa caminhada para descobrirmos a vontade de Deus. A palavra de Deus, a oração, o bom senso, os conselhos sábios e as circunstâncias à nossa volta. Então, busque, através desses indicadores, saber e conhecer a vontade de Deus. Se você fizer isso, você vai encontrar paz no seu coração. Você vai ser bem-sucedido na sua caminhada. Você vai ter a garantia do Senhor. O Senhor vai te dar a garantia de que aquele caminho vai ser bem-sucedido. Você vai experimentar também convicção no seu coração. Por quê? Porque você está no centro da vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, o segredo de nós sermos felizes, de sermos bem-aventurados, de experimentarmos a satisfação nessa vida e nesse mundo, está em conhecermos a vontade de Deus e andarmos dentro dessa vontade de Deus para a nossa vida. Busque essa vontade de Deus para a sua vida. Viva no centro da vontade de Deus para a sua vida. Isso é o melhor que Deus tem para nós nesse mundo. Amém, meu irmão? Fique com essa palavra e busque o Senhor no teu viver no dia a dia. Fique bem, fique em paz, fique com Deus.